Nossa sessão com oração inicial. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Boa tarde também a todos que nos acompanham pelas redes sociais, o nosso contador Guilherme que está conosco. Tenhamos todos uma boa reunião, fazemos a registro de presença, logo em seguida a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 17ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piracema. Aos 25 dias do mês de maio do ano de 2026, às 17 horas, na sede da Câmara Municipal, reunirão-se os membros da Câmara em conjunto com os membros das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e Orçamentária de Serviços Públicos Municipais, para tratarem de assuntos gerais e da ordem do dia. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal, vereador senhor Alexandre Gonçalves Chagas, após fazer a oração inicial e constatar a presença de todos os vereadores, declarou aberta a 17ª reunião ordinária com a presença do cidadão piracense senhor José Antônio de Castro, senhor Wellington Greco e contador da Câmara Municipal, senhor Antônio Henrique Borges. Ato seguinte, procedeu-se a leitura da ata da reunião anterior, sendo que a mesma foi aprovada pelo plenário dessa Casa Parlamentar. Ato seguinte, o vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e disse, sobre o levantamento realizado pelo vereador Sérgio na última reunião, a respeito das barraquinhas da feirinha, o vice-prefeito informou que será feita a verificação das placas de patrimônio, para a posterior destinação das mesmas. Quanto à solicitação do senhor Adelir, foi encaminhado um ofício ao executivo. Além disso, o procurador do município, Dr. Rafael, confirmou que o assessor contábil, senhor Assis, estará presente na reunião do dia 1º de junho. Ato seguinte, procedeu-se à leitura dos ofícios enviados por esta Casa Legislativa. Primeiro, ofício número 072/2026, de 7 de maio de 2026, de autoria do vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas, que comunica ao Executivo a derrubada do veto ao projeto de lei número 00222026, de autoria do vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas e vereador David Júnior Diniz. Segundo, ofício número 079/2/2026, de 20 de maio de 2026, de autoria do vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas, que encaminha solicitações apresentadas pelo senhor Adelir da Costa Rezende. Terceiro, ofício número 080/2/2026, de 21 de maio de 2026, de autoria do vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas, que responde ao ofício número 015/2026, de autoria da secretária municipal de Meio Ambiente e Agricultura senhora Keraline Fernandes Lara. Quarto, ofício número 022/2026, de 18 de maio de 2026, de autoria do vereador vice-presidente senhor Valdivino dos Santos Gonçalves, que solicita ao Executivo informações acerca da previsão para início das obras de reforma da antiga Escola do Povoado Pintos. Quinto, ofício número 007/2026, de 25 de maio de 2026, de autoria do vereador senhor David Júnior Diniz, por meio do qual solicita ao senhor presidente da Câmara, vereador Alexandre Gonçalves Chagas, a inclusão em pauta dos seguintes projetos de lei de sua autoria: projeto de lei número 00322026, projeto de lei número 00622026 e projeto de lei número 01022026. O vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e mencionou, serão colocados em pauta os 3 projetos. Ato contínuo, passou-se a leitura dos ofícios enviados pelo Executivo a esta Casa. Primeiro, ofício número 171/2026, de 21 de maio de 2026, de autoria do prefeito senhor Wesley Diniz, que responde requerimento 01222026,
Segundo, ofício número 172/Gabriel/2026 de 21 de maio de 2026, de autoria do prefeito Sr. Wesley Diniz, que responde indicações número 06420226 e número 065/2026. Ato seguinte foi feita a leitura das correspondências de terceiros enviadas a esta casa. Primeiro, ofício número 16622026 de 25 de maio de 2026 de autoria da senhora Deisiane Aparecida Rezende Diniz Xavier, controle interno que encaminha documentos de despesas relativo ao mês de março de 2026 e os balanços contábeis acompanhados do demonstrativo movimento numerário relativo ao mês de março de 2026. Segundo, ofício número 015/Pilaprev/2026 de 25 de maio de 2026, de autoria da superintendente do Pilaprev, senhora Eliane Cristina Lara Rezende Silva, que encaminha demonstrativo de movimento numerário, balancete da receita e balancete da despesa referente ao mês de abril/2026. Terceiro, ofício número 01522026 de 20 de maio de 2026, de autoria da secretária municipal de Meio Ambiente e Agricultura, senhora Keraline Fernandes Lara, que solicita empréstimo de plenário no dia 27 de maio de 2026. Quarto, requerimento número 00522026 de autoria do senhor Wellington Greco para o uso da palavra na 17ª reunião ordinária. O vereador presidente, senhor Alexandre Gonçalves Chagas, fez uso da palavra e disse: temos em pauta o requerimento de solicitação de uso da palavra, formulado pelo senhor Wellington Greco para tratar sobre o assunto do asfalto no povoado Sossego. Dessa forma, fica concedida a palavra ao requerente. O cidadão senhor Wellington Rezende Greco pediu o uso da palavra e mencionou, pela ordem, senhor presidente, minha preocupação em relação ao asfaltamento realizado na estrada do povoado Sossego refere-se às árvores de eucalipto que permanecem muito próximas à via. Em alguns trechos, o asfalto ficou semelhante à antiga estrada, onde anteriormente ocorreu muitos acidentes. Diante disso, solicito que seja avaliada a possibilidade de realizar o corte de algumas árvores, bem como o preenchimento com asfalto dos espaços de escape que permaneceram sem pavimentação. Vale lembrar que, no passado, a estrada precisou ser alargada justamente em razão do grande número de acidentes e também pela dificuldade de passagem quando dois caminhões ou veículos se encontravam em alta velocidade. Agora, com a pavimentação, a tendência é que os veículos trafeguem ainda mais velocidade. Agradeço pela oportunidade. O vereador presidente, senhor Alexandre Gonçalves Chagas, fez uso da palavra e mencionou: agradeço pela sua presença e pelas considerações apresentadas. Será encaminhado um ofício ao Executivo contendo as solicitações e apontamentos trazidos nesta oportunidade e, assim que recebermos a resposta, ela será devidamente encaminhada ao senhor. Quinto, comunicação de autoria da diretoria da mineradora JMN Mendes, de 19 de maio de 2026, que informa sobre a aquisição da superfície e dos direitos minerários da Minas Atlântica. O vereador presidente, senhor Alexandre Gonçalves Chagas, fez uso da palavra e discorreu. Na terça-feira passada, a representante da mineradora, senhora Tereza Balbi, esteve na Câmara e solicitou conversar comigo. Compareci apenas para receber um ofício encaminhado pela empresa. Posteriormente, foi realizada uma postagem meramente com o objetivo de divulgar o recebimento do documento, sendo que, inclusive, meu nome sequer foi mencionado. Todo o procedimento foi realizado dentro da representatividade institucional. Vale destacar que, neste primeiro momento, trata-se apenas da aquisição de um terreno que anteriormente pertencia à mineradora Atlântida. A empresa JMN concluiu recentemente os trâmites dessa aquisição, finalizados na semana passada, então nos enviou um ofício para comunicar. Até o presente momento, não há qualquer previsão de contratação. Muitas pessoas estão confundindo as situações, pois o ofício recebido refere-se somente à comunicação da aquisição do terreno. Questões relacionadas à abertura de vagas, envio de currículos ou possível expansão ainda deverá ser aguardadas, uma vez que não existe previsão concreta nesse sentido. A representante informou ainda que, quando houver novas informações, elas serão oficialmente comunicadas ao município. Portanto, é importante que não sejam criados alardes ou expectativas precipitadas. No momento, tudo continuará da forma como está, especialmente porque o projeto ainda se encontra em fase de licenciamento ambiental. Ela acredita que, possivelmente a partir do próximo ano, poderá haver expansão das atividades, mas é necessário agir com cautela e responsabilidade. Assim, peço aos vereadores que também ajudem a divulgar essas informações de maneira consciente, evitando gerar comoção ou falsas expectativas na população. Trata-se, sem dúvida, de uma notícia positiva, porém precisamos conduzir essa questão com prudência e responsabilidade.
O vereador senhor Sérgio Rodrigues Andrade pediu o uso da palavra e mencionou, pela ordem, senhor presidente. Inclusive, em conversa com a Adnan, encarregado da mineradora e que atualmente está trabalhando em Congonhas, fui informado de que a própria empresa ainda não definiu a forma como será realizada a extração mineral, se por meio de caminhões ou através de esteiras. Dessa forma, ainda não existe um prazo concreto para o início das operações. Segundo ele, a exploração deverá começar em escala reduzida, principalmente porque o mercado, neste momento, ainda não se encontra muito favorável. Sexto, convite para a coavada da APA a realizar-se na data de 30 de maio de 2026. Ato seguinte foi feito o protocolo dos projetos de leis. Primeiro, projeto de lei complementar número 0122026 de autoria do Executivo Prefeito Wesley Diniz, que cria dispositivo da Lei Municipal em graus 1590 de 12 de junho de 2025, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Piracema/MG e dá outras providências. Ato seguinte passou-se em sede de comissões e plenário para votação os seguintes projetos de lei. Segundo, projeto de lei número 0082026, autoria do Executivo, Prefeito Wesley Diniz, que dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal e dá outras providências. O vereador senhor presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e mencionou, sobre a questão do projeto de lei número 0082026, inclusive, na semana passada, a secretária municipal de Meio Ambiente, senhora Caroline, esteve presente nesta casa para prestar esclarecimentos e sanar dúvidas relacionadas à matéria. Algum vereador possui mais alguma dúvida, questionamento ou apontamento a ser feito? Caso não tenham, passaremos à votação das comissões e será incluído em pauta para votação. Não havendo nenhuma dúvida ou manifestação por parte dos vereadores, o referido projeto foi encaminhado para votação. O vereador senhor Adriano Martins de Melo requereu dispensa dos interstícios legais para ser votado em primeira e segunda votação nessa sessão, o que foi devidamente definida pelo presidente Alexandre Gonçalves Chagas. Em seguida, após o projeto ter sido colocado em votação, o vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas anunciou o resultado da votação. O projeto de lei 0082026 foi aprovado em primeira e segunda votação com 006 votos favoráveis, 00 contrário e 02 abstenções. O vereador senhor David Júnior Diniz pediu o uso da palavra e perguntou, pela ordem, senhor presidente. Eu só não votei favorável neste projeto porque ainda não me sinto seguro em relação à questão da forma que será a fiscalização. Ato seguinte foi feita a leitura das indicações. Primeiro, número 07522026 de autoria do vereador senhor Sérgio Rodrigues Andrade, que solicita-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja verificada a possibilidade de realização de melhorias nos povoados Colônia, Manga Larga, Carvão, Perolas, Núbios, Coqueiros, Bom Retiro e Morro Grande, compreendendo serviços de roçada das margens das estradas, patrulhamento, cascalhamento e retirada de esgoto. O vereador senhor Sérgio Rodrigues Andrade pediu o uso da palavra e disse que está sendo necessária a realização de roçada nas margens das estradas, além de melhorias nas estradas da região lá de cima, que o senhor conhece bem. A situação está bastante complicada. Não estou vendo as patroas trabalhando naquela região. Outro dia estive na garagem municipal e fui informado de que havia 2 patroas no povoado Sobrado, sendo que lá é um local pequeno e, em um único dia, o serviço consegue ser realizado. Enquanto isso, não vemos as máquinas atuando em outros pontos do município. Praticamente todas as estradas do município já foram arrumadas, com exceção das estradas da região lá de cima, que estão em situação muito precária, praticamente sem condições de tráfego. Refiro-me especialmente às estradas dos povoados Carvão e Ponte Pedra. Além disso, não temos informações precisas sobre onde as máquinas estão trabalhando. Em outra ocasião em que estive na garagem, sequer souberam me informar a localização dos equipamentos. Dessa forma, estou apresentando esta indicação e trazendo ao conhecimento dos senhores que as estradas daquela região realmente necessitam de patrulhamento com urgência. Desde o início do ano venho cobrando providências, pois tenho acompanhado de perto a situação, inclusive no trajeto dos carros escolares. As estradas do povoado Carvão, por exemplo, estão praticamente sem condições de passagem. O vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e disse, no povoado Taquaral foi realizado o patrulhamento apenas na estrada principal. Já no povoado Carvão, as estradas ainda não receberam os devidos reparos. Hoje, o vice-prefeito me informou que as máquinas serão deslocadas para aquela região.
Além disso, diversas pessoas desses povoados já entraram em contato comigo, também cobrando providências quanto à situação das estradas. O vereador secretário Sr. Luciano Paulo Pinto pediu o uso da palavra e mencionou, pela ordem, Sr. Presidente. Eu até fiz uma indicação também, porque o pessoal do povoado Peróbas também está cobrando para que arrumem as estradas. Segundo, número 0762026, de autoria do vereador Sr. Sérgio Rodrigues Andrade, que solicita-se ao excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para que seja verificada a possibilidade de realizar a substituição dos marca-burros localizados no povoado Bom Retiro do Meio, próximo à residência do Sr. Carlos Pedro, bem como no povoado Coqueiros, próximo à residência do Sr. Roberto Dunita. Terceiro, número 0772026, de autoria do vereador secretário Sr. Luciano Paulo Pinto, que solicita-se ao excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja verificada a possibilidade de realizar manutenção da ponte no povoado Peróbas, próxima à residência do Sr. Rodrigo União. Quarto, número 0782026, de autoria do vereador secretário Sr. Luciano Paulo Pinto, que solicita-se ao excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja verificada a possibilidade de realizar manutenção das estradas 1. Povoado Peróbas, quinto, número 07922026, de autoria do vereador secretário Sr. Luciano Paulo Pinto, que solicita-se ao excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja verificada a possibilidade de realização de limpeza e capina na quadra esportiva do povoado Castros, bem como a execução de pequenos reparos estruturais, incluindo o fechamento de buracos existentes na tela de proteção e a fixação de pontas que se encontram soltas. Sexto, número 08022026. Autoria da vereadora Senhora Júlia Eliana Vilela Oliveira, que reitera-se a indicação número 058/2026, de 24 de abril, de autoria do vereador Ademir Rogério Greco, por meio da qual solicita-se ao excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para que seja avaliada a viabilidade de realizar manutenção no calçamento situado nas proximidades da Igreja Matriz, em frente à residência da Senhora Ruth. A vereadora Senhora Júlia Eliana Vilela Oliveira pediu o uso da palavra e disse, pela ordem, Senhor Presidente. Esta indicação está reiterando um pedido já apresentado anteriormente pelo vereador Ademir, tendo em vista que, até o presente momento, o serviço ainda não foi realizado. A situação no local vem causando transtornos à população, principalmente nos dias de missa, devido à dificuldade para o estacionamento dos veículos. Inclusive, há fotos que demonstram as condições do local. Daqui a pouco terá início o período chuvoso e, se nenhuma providência for tomada, a tendência é que o problema se agrave ainda mais. Sétimo, número 08122026, de autoria do vereador Sr. David Júnior Diniz, que solicita-se ao excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, para que seja verificada a possibilidade de instalar quebra-molas no trecho compreendido entre o bairro da Senhora Divina e o bairro do Senhor Osório, no povoado Quilombo. Oitavo, número 08222026, de autoria do vereador Sr. David Júnior Diniz, que solicita-se ao excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, juntamente com o setor responsável, que seja estudada a viabilidade da instalação de uma academia ao ar livre no povoado Quilombo, sugerindo-se que os equipamentos sejam instalados nas proximidades da quadra esportiva. As indicações foram aprovadas pelo plenário dessa Casa Parlamentar e serão encaminhadas para a apreciação e resposta do Poder Executivo. Ato seguinte foi feita a leitura dos requerimentos. Primeiro, número 01922026, de autoria do vereador Sr. Sérgio Rodrigues Andrade, que requer que seja encaminhada a esta Casa Legislativa cópia do contrato firmado com a empresa responsável pela execução dos serviços de limpeza das vias públicas do município de Piracema, bem como sejam prestadas informações acerca do responsável, no âmbito municipal, pela coordenação e fiscalização dos funcionários que realizam os referidos serviços. Segundo, número 02022026. Autoria do vereador Sr. Sérgio Rodrigues Andrade, que requer que seja encaminhada a esta Casa Legislativa informações acerca da aquisição de uniformes destinados aos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, esclarecendo, especialmente, o atual andamento do processo de compra e a previsão para a entrega dos referidos uniformes aos servidores. Os requerimentos foram aprovados pelo plenário dessa Casa Parlamentar e serão encaminhados para a apreciação e resposta do Poder Executivo.
Ato seguinte, o vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e mencionou sobre o requerimento do vereador David de criação da Comissão Legislativa do Consumidor no âmbito da Câmara Municipal de Piracema. Informo que ela já se encontra dentro da Comissão de Serviços Públicos Municipais conforme regimento interno. Então você, como membro da comissão, já pode iniciar os trabalhos. O vereador senhor David Júnior Diniz pediu o uso da palavra e disse: fiz este requerimento em razão das diversas reclamações. Reclamações relacionadas à CMVC e demais empresas que oferecem o desconto da conta de luz. Muitas pessoas têm enfrentado problemas referentes às cobranças e também aos contratos, o que vem gerando preocupação e transtornos para os consumidores. O vereador vice-presidente senhor Valdivino dos Santos Gonçalves fez uso da palavra e discorreu: pela ordem, senhor presidente, é importante que Vossa Excelência traga essas informações e crie a comissão e envie um ofício, pois várias pessoas também têm me procurado para apresentar reclamações relacionadas à CMVC. Que bom que esse assunto surgiu aqui, então vamos tomar providências e ajudar a população. O vereador senhor David Júnior Diniz pediu o uso da palavra e mencionou: pela ordem, senhor presidente. Estou pensando em encaminhar ofício às empresas, por meio da Comissão Legislativa do Consumidor, e, se necessário, convidá-las para participarem de uma audiência pública aqui na Câmara, para prestarem esclarecimentos à população sobre as reclamações e problemas que vêm sendo relatados, porque quando vieram aqui não passaram as informações necessárias à população. O vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e mencionou: realize a reunião da comissão, reúna todas as demandas apresentadas pela população e encaminhe-as, por meio de ofício, às empresas responsáveis. Também é importante solicitar uma reunião com os representantes para que prestem os devidos esclarecimentos. Caso haja omissão ou falta de resposta por parte das empresas, isso já demonstra a necessidade de judicialização da questão. Ato contínuo, o vereador senhor Hércules Daniel Rezende pediu o uso da palavra e mencionou: pela ordem, senhor presidente. Gostaria de me dirigir ao vereador Valdivino para dizer que o secretário de Obras está convidando Vossa Excelência para acompanhar, pelo menos por uma semana, os trabalhos realizados na garagem e na Secretaria de Infraestrutura, para ver de perto a realidade e tudo o que vem acontecendo. A cobrança está muito grande e, atualmente, a Secretaria conta com apenas 5 funcionários trabalhando diretamente nos serviços. Eles mesmos relatam que a pressão está excessiva e que não estão conseguindo atender toda a demanda. O secretário pediu que o senhor o procure para conversar e conhecer melhor a situação, porque cobrar por telefone é fácil, mas precisamos entender a realidade do município e as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Então, em nome do secretário, faço o convite ao senhor e também aos demais vereadores para irem até a garagem acompanhar os trabalhos. Eu mesmo estou indo lá todos os dias para ajudar e ver de perto o que precisa ser feito. Falta mão de obra, eles estão tentando contratar pelo menos mais 10 trabalhadores, mas ainda não conseguiram. Por isso, precisamos estudar uma forma de diminuir essa pressão e também colaborar na busca de soluções para ajudar o município. O vereador vice-presidente senhor Valdivino dos Santos Gonçalves fez uso da palavra e discorreu: pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos. Todos nós, vereadores, estamos envolvidos e trabalhando em prol do nosso município. Eu até aceito o convite feito pelo secretário e posso participar, mas peço que o convite seja encaminhado oficialmente, por meio de ofício. Agora, também é preciso ouvir a população. Quando se trata de fazer o serviço, é preciso fazer. Se eu estou cobrando, e os demais vereadores também estão cobrando, é porque o povo que nos elegeu está cobrando de nós. E se hoje não há funcionários suficientes para atender a demanda, esse problema não é dos vereadores, e sim da administração, que precisa tomar providências e contratar mais pessoas. Vou continuar cobrando, sim, e vou explicar o porquê. Dou como exemplo a estrada próxima ao sítio do Ramon. O proprietário autorizou a abertura da estrada desde junho do ano passado, e até hoje nada foi feito. Tem também o caso da abertura de estrada próximo ao Luizinho, que ainda não foi realizada e, ao que parece, deverá começar amanhã. Essas conquistas aconteceram porque conversei com os proprietários e consegui a liberação, o que não é algo fácil. Tem também o caso do estacionamento no povoado do Tatu, em que tivemos a doação do local, para que fosse feito, é um serviço de 1 hora de prazo da máquina, no entanto não foi feito também. A cobrança sobre nós é muito grande. E como vamos explicar para a população que o serviço não está sendo feito por isso ou por aquilo? O povo quer ver o serviço pronto. Tudo o que posto nas redes sociais é verdadeiro, ainda que, muitas vezes, existam injustiças nas interpretações.
Nós sabemos das dificuldades e da falta de mão de obra, porque isso está acontecendo em todos os lugares. Mas a população quer resultado. Felizmente, fui eleito para trabalhar. E vou continuar trabalhando e cobrando. Espero que as providências sejam tomadas para que os serviços sejam realizados, porque as coisas não podem parar, e nós também não podemos recuar diante dos nossos objetivos. Posso até ser mal interpretado, mas esse é o meu ponto de vista. Não dou um passo para trás. O que for preciso fazer para continuar trabalhando pelo povo, eu farei. Ato seguinte, o vereador senhor Sérgio Rodrigues Andrade pediu o uso da palavra e perguntou, pela ordem, senhor presidente. Gostaria de tratar de 2 assuntos nesta noite. O primeiro é saber se já existe uma previsão para o início da confecção dos RGs, Registro Geral, aqui no município. O vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e respondeu, sobre a confecção dos RGs, ainda não temos uma previsão para o início dos atendimentos. No momento, está faltando a aquisição de um aparelho para a realização das fotos necessárias para a emissão do documento. O vereador senhor Sérgio Rodrigues Andrade pediu o uso da palavra e mencionou, pela ordem, senhor presidente. Gostaria de tratar de 2 assuntos nesta noite. O primeiro é sobre a confecção dos RGs. Estou trazendo esse tema porque aconteceu uma situação nesta semana que, no meu entendimento, demonstra falta de gestão. O Gilberto possui uma linha de ônibus terceirizada no Bom Retiro e, como todos sabem, ele foi retirado de sua linha em uma manhã para levar cerca de 10 pessoas até passatempo para fazer identidade. A minha dúvida é a seguinte: a prefeitura possui tantos veículos, velhos e motoristas, inclusive alguns que trabalham apenas no período da tarde. Será que não haveria possibilidade de disponibilizar um veículo da própria prefeitura para realizar esse transporte? Pelo que fiquei sabendo, a Kombi recebe cerca de R$ 8 por quilômetro rodado, um valor que considero muito alto. Então fica esse questionamento. O segundo assunto é em relação ao tratamento de canal no município. No início deste ano, nós votamos um projeto de lei autorizando a contratação de dentista especialista em tratamento de canal, porém, até hoje, esse atendimento não está sendo realizado de forma completa. O que está acontecendo é que os dentes estão sendo abertos, mas o canal não está sendo finalizado. Inclusive, eu e a vereadora Júnia procuramos a coordenadora responsável, e ela nos informou que boa parte dos materiais necessários já chegou, porém ainda falta uma lâmina utilizada no procedimento. Já estamos no 6º mês do ano e, até o momento, o tratamento de canal não está sendo realizado adequadamente. A população está reclamando, porque inicia o procedimento, sente dor, cria a expectativa de resolver o problema, mas acaba voltando para casa sem a conclusão do atendimento por falta de material. Então, são esses 2 assuntos que gostaria de trazer nesta noite, porque são demandas que chegam até a mim e que precisamos trazer ao conhecimento desta casa. O vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e disse, sobre a questão do tratamento de canal não estar sendo realizado, vou buscar informações junto à Secretaria Municipal de Saúde para entender exatamente o que está acontecendo. O que chegou até mim foi que os atendimentos estavam sendo feitos, porém houve falta de material, ou algo nesse sentido. Então vou procurar esclarecimentos para trazer informações corretas a esta casa. Ato contínuo, o vereador senhor David Júnior Diniz pediu o uso da palavra e discorreu, pela ordem, senhor presidente. Gostaria de deixar registrado nesta casa os meus parabéns a todos os trabalhadores rurais, uma classe tão importante para o nosso município de Piracema. O trabalhador rural move Piracema e ajuda a mover o Brasil. Essa é uma classe que merece uma parabenização especial desta Casa Legislativa. Ato seguinte, a vereadora senhora Júlia Eliana Vilela Oliveira pediu o uso da palavra e disse, pela ordem, senhor presidente. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência que seja estudada a possibilidade de esta Câmara Municipal prestar uma homenagem ao médico Dr. Ricardo, pelos 45 anos de serviços prestados ao nosso município. Sabemos que já foi realizada uma homenagem por parte do Poder Executivo, mas acredito que também seria muito justa e merecida uma homenagem por parte desta Casa Legislativa, em reconhecimento à sua dedicação, profissionalismo e relevantes serviços prestados à população de Piracema ao longo de todos esses anos. O vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e mencionou, até estava prevista a entrega do voto de aplausos no dia da inauguração do Centro de Especialidades. Inclusive, seria feito um convite a todos os vereadores para que participassemos juntos da homenagem. Porém, faltava a assinatura do vereador Ademir, e por isso não foi possível realizar naquele momento.
Mas acredito que ainda podemos fazer essa homenagem ao Dr. Ricardo, reconhecendo seus 45 anos de serviços prestados ao município, e também estender essa homenagem às duas pessoas que se aposentaram recentemente, valorizando toda a dedicação e contribuição delas ao nosso município. Não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e solicitou-me que lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Piracema/MG, 25 de maio de 2026. Tem algo contrário? Só vai terminar a sessão. Termo de ciência. Declaramos a ciência do balanço demonstrativo contábil da Câmara Municipal de Piracema, referente ao mês de maio de 2026, encaminhado à Legislativa através do ofício 5 de 2026, de 1 de 6 de 2026, sendo o mês protocolado no dia 1 de 6 de 2026 e apreciado na 18ª reunião ordinária pelo Poder Legislativo. O documento encaminhado compreende os seguintes relatórios contábeis, financeiros, balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, demonstração de variações patrimoniais, demonstrativo de gasto mensual, demonstrativo da dívida flutuante, demonstrativo do movimento numerário, demonstrativo do saldo bancário. E o ofício 6 de 2026, do mês de abril de 2026, encaminhado à Casa Legislativa. Balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstrativo do gasto pessoal, demonstrativo da dívida flutuante, demonstrativo do movimento numerário, demonstrativo do saldo bancário. Ofício Legislativo 8 de 2026, autoria David Rondinês. Assunto moção de pesar. Pesar, senhor, cumprimentando respeitosamente, encaminho moção de pesar, aprovada por essa Casa Legislativa, de minha autoria, aos demais vereadores, pelo falecimento do senhor Renato Pinto, por trajetória deixa marca de respeito e saudade em nossa comunidade. O senhor Renato Pinto será lembrado com carinho e respeito por toda a comunidade piracemense, especialmente por seu exemplo de dedicação ao próximo, simplicidade, humanidade e espiritualidade. Permanecerá vivo na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com sua presença amiga e acolhedora. Nesse momento de dor, solidarizamos com familiares e amigos, rogando a Deus que lhe conceda conforto, força e serenidade para enfrentar essa irreparável perda. Receba nossos mais sinceros condolências, pesamentos familiares do senhor Renato Pinto. Resposta à indicação 66 de 2026. Contratação de médico especialista em endocrinologia para atendimento da população do município de Piracema. Autoria David Rondinês. Resposta. Senhor vereador, agradecemos a indicação apresentada e informamos que essa mesma foi devidamente encaminhada ao setor competente para análise de viabilidade. Vamos fazer a votação da Indicação 67 de 2026. Realizar a poda de árvore localizada no conjunto habitacional Bernardino Ferreira de Andrade, na rua Bernardino Cândido Aguiar, próxima à residência Saraneto, do Vaticano. Autoria Luciano Paulo Pinho. Vereador, agradecemos a indicação apresentada e informamos que a CEMIG será acionada para viabilizar a realização da poda, de modo a evitar prejuízo até a ação que poderá ser atingida. Indicação 68 de 2026. Reitero a indicação 90 de 2026. Autoria Luciano Paulo Pinho. Vereador, agradecemos a indicação apresentada e informamos que a solicitação foi inserida no cronograma para que o reparo seja realizado. Indicação 69 de 2026. Realização de serviço de revitalização da estrada acesa à residência Nalson, povoado de Perópolis. Vereador, agradecemos a indicação apresentada e informamos que a solicitação foi inserida no cronograma de serviço do setor de infraestrutura. Indicação 70 de 2026. Instalação em caráter emergencial de refletor no cemitério geral do Magé de Jesus, Dona Dias, que até que seja realizada devida iluminação completa no local. Autoria Júnior Mileno de Lera Oliveira. Vereador, agradecemos a indicação apresentada e informamos que os refletores já estão sendo providenciados.
Resposta veio ao ofício executivo 1/2026 ao ofício legislativo 74/2026. Responde requerimento. O vereador, presidente Alexandre Gonçalves Chagas. Em atenção aos requerimentos constando no ofício 74, sirvo presente para requerer dilação de prazo de 15 dias para a resposta completa dos mesmos. Na oportunidade, renovo o voto de estima e respeito e consideração aos senhores vereadores. Requerimento 13/2026. Requer que sejam encaminhados a essa casa relatório de viagens diárias, controle de utilização, registro, deslocamento, quilometragem percorrida, abastecimento, indicação de motoristas dos veículos abaixo relacionados referente aos últimos 90 dias, veículo placa RVU, OD17, modelo ID, veículo placa HNN 3J57, modelo Polo, autoria desde João Diniz. Resposta, senhor vereador. Resposta ao requerimento 3/2026, seguem anexos do relatório de viagem diárias, bem como o controle geral, conforme solicitado. Oportunamente colocamos à disposição para que, caso haja interesse, possa acompanhar em loco as viagens realizadas pelos veículos que atendem a população do município de Piracema. Requerimento número 14/2026. Requer encaminhamento de relatório detalhado referente aos últimos 6 meses, contendo a quantidade de serviços realizados mediante utilização de máquinas, veículos e equipamentos do município de Piracema, mediante cobrança. Autoria desde o Diniz. Vereador, em resposta ao requerimento 14/2026, encaminhamos em anexo relatório referente à utilização de máquinas e equipamentos conforme citado. Oportunamente informamos que os novos vereadores sintam vontade para acompanhar em loco quaisquer serviços executados pelo município, a fim de verificar o funcionamento do equipamento e a execução dos trabalhos realizados em benefício da população de Piracema. Requerimento 15/2026, que sejam tomadas as devidas providências com relação ao cumprimento da Lei Complementar número 48, de 29 de setembro de 2017, autoria desde o Diniz. Senhor vereador, em resposta ao requerimento 15/2026, informamos que toda demanda recebida, bem como as denúncias apresentadas ao município, são imediatamente encaminhadas ao responsável competente para que o possível infrator seja devidamente abordado e orientado quanto às medidas cabíveis. Requerimento número 16/2026 requer informações quais critérios foram utilizados para a escolha dos comerciantes participantes com barraca de cesta vestibular gastronômico realizado no dia 8 e 10 de maio de 2006, no município de Piracema, autoria Sérgio Rodrigues Andrade. Resposta, senhor vereador. Em resposta ao requerimento 16/2026, seguem anexos as atas da reunião e o decreto nos quais constam as informações referentes aos critérios adotados. Oportunamente, informamos que os novos vereadores ficam desde já convidados a participar da próxima reunião, das próximas reuniões e discussões referentes aos critérios a serem adotados para o próximo ano. Requerimento número 17/2026, que seja informada a Casa Legislativa, se em conformidade com a publicação no Diário Oficial, da edição número 1502 do ano 2026, haverá a realização do concurso público para exercer 2026. Autoria Júnior Leandro Vilera Oliveira. Data 11 de 5 de 2026. Resposta. Em atenção ao requerimento 17 de 2026, autoria da vereadora Júnior Leandro Vilera Oliveira, solicita informações acerca da realização do concurso público para exercer 2026, em conformidade com a publicação vinculada no Diário Oficial, edição 1502, de 13 de 4 de 2026, vimos respeitosamente prestar o seguinte esclarecimento. Informa-se que, conforme a programação administrativa realizada pelo município de Piracema, há previsão para a realização do concurso público exercido 2026, em consonância com o planejamento institucional, e caso haja alteração, a mesma será divulgada em nossas páginas oficiais. Importante informar que a publicação do edital observará os prazos administrativos necessários, inclusive aqueles relacionados aos procedimentos de fiscalização, controle e envio de informações aos órgãos competentes, especialmente perante o Tribunal de Contas, além do cumprimento dos requisitos legais, orçamentários e operacionais aplicáveis ao certame. Ressalta-se ainda que as determinadas informações relacionadas às etapas preparatórias, operacionais e estratégicas do certame, especialmente aquelas referentes à elaboração, organização e segurança do concurso público, são tratadas com caráter restrito e sigiloso, sendo de acesso exclusivo à comissão responsável e aos agentes formalmente designados
para a sua condução, observados os princípios da legalidade, personalidade, moralidade, segurança pública, segurança jurídica e lisura do certame. Tal medida visa assegurar a integridade do processo, a igualdade das condições entre os candidatos e a regularidade dos atos administrativos, razão pela qual informações sensíveis não são objeto de ampla divulgação prévia, inclusive até a publicação do oficial do certame e os demais atos pertinentes. Sendo o que havia para o momento, renovamos o voto levado estima em consideração. Requerimento número 18 de 2026. Requer que seja informar se para o cálculo do índice de gasto com pessoal apresentado pelo município foram considerados os valores referentes à alíquota suplementar previdenciária e os gastos relativos aos servidores inativos e pensionistas. Autoria David João Diniz. Senhores vereadores, em atenção ao requerimento 18 de 2026, informando que os esclarecimentos pertinentes serão prestados em reunião na data de hoje, a ser realizada com a presença do assessor contábil do município. Executivo 178 de 2026. Assunto e encaminha documentos do Executivo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, com respeitosos cumprimentos, vem por meio desses encaminhar as portarias e decretos publicados por esse Poder Executivo no decorrer dos últimos 15 dias, apenas para o conhecimento dessa casa. Na oportunidade, renovo os votos de estima, respeito e consideração aos senhores vereadores. Presidente, pela hora. Só para aproveitar enquanto está na pauta aqui, eu queria pedir para as meninas pudessem imprimir o requerimento e a resposta do requerimento 13 de 2026 também, por favor. Mas de qualquer maneira eu quero uma cópia. Eu vou dar conta dela. Ofício Executivo 184 de 2026. Assunto demarca presença do assessor contábil. Excelentíssimo senhor vereador presidente Alexandre Gonçalves Chagas, com respeitosos cumprimentos, sirvo do presente para informar que não foi possível efetuar a conclusão do impacto e por essa razão não será possível o comparecimento do assessor contábil na presente data. Informamos ainda que tão logo os trabalhos sejam finalizados, será definida nova data para o seu comparecimento, a qual será comunicada oportunamente. Na oportunidade, renovo o voto de estima e respeito e consideração aos senhores vereadores. Será sempre 1º de junho de 2026. Prefeito Municipal. Pela ordem, presidente. Olha para você ver como é que a resposta tem incoerência. O impacto já não está no projeto. Agora ele vem e fala que não terminou de fazer o impacto ainda para trazer a resposta do plenário. O projeto número 10, a criação do 10, ele tinha alterado sim, pelo menos foi a identificação. Ofício 9.738 de 26, processo 116.078/73. Excelentíssimo senhor Alexandre Gonçalves Chagas, presidente da Câmara Municipal de Piracema. Por ordem do presidente da Câmara desse tribunal e nos termos do disposto no artigo 84, parágrafo 1, inciso 1 da resposta 24 a 23, comunica a Vossa Excelência que foi emitido parecer prévio sobre as contas do município, na seção 7 do quadro 26, referente ao processo acima epigrafado, disponibilizado no Diário Oficial de Contas de 16 do quadro 26. Informo que os documentos produzidos no tribunal, relatórios, pareceres, despachos de emenda, acordo, estão disponíveis no portal do TCMG. No endereço www.tcmg.gov.br/processo. Cientifico-lhe que, após o julgamento das contas pela Igreja Câmara Municipal, deverão ser enviados por meio do sistema informatizado do Ministério Público, sim, o endereço www.mpc.mg.gov.br/5, os seguintes documentos em versão digitalizada: resolução aprovada, promulgada e publicada, ato das sessões em que o pronunciamento da Câmara se tiver verificado com relação nominal dos vereadores presentes, o resultado numérico da votação, conforme disposto no artigo 44 da Lei Complementar 102 de 2008, bem como comprovação da abertura de contraditório. Cientifique ainda que o descobrimento da remessa de documentos listados no dia 5, no prazo de 120 dias, previsto no
parágrafo único do dispositivo legal mencionado poderá ensejar a aplicação de multa prevista no dispositivo legal no inciso 9 do artigo 85 da Lei Complementar 102 de 2008, bem como a adotação das medidas cabíveis por parte do setor. Cientifica Vossa Excelência também que, ao votar o orçamento, não se descure a responsabilidade de fixar parâmetros bem que balizem, de forma clara e precisa, a autorização para abertura de créditos suplementares, em observância no disposto do artigo 7 e do artigo 167 da Constituição da República, do inciso 1 do artigo 7 do artigo 42 da Lei 4.320 de 1964. Se for uma prestação de conta do ano 2023, o tribunal não tinha analisado. Então, trouxe. Concordo? Agora voltou a 23, que não tinha sido ainda. Nós votamos a 22 e 24, não é isso? É isso. Não, ano passado 22 e 12. Esse ano eu voltou a 23 para trás. Aí chegou a 23. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, reunião de 14 de maio de 2026, assunto adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional CISAM. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, vem por nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais reforçar a campanha de mobilização dos municípios mineiros para que realize a adesão formal ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional CISAM. CISAM foi instituído pela Lei Federal 11.346, de 15 de setembro de 2006, com vista a assegurar o direito humano e alimentação adequada por meio da formulação e implementação da política de planos de segurança alimentar e nutricional, mediante a integração de esforços entre o governo federal, estadual, municipais, assim como a sociedade civil organizada. A adesão do CISAM garante prioridade aos municípios no recebimento dos recursos e no acesso a programas federais relacionados à segurança alimentar e nutricional, tais como implantação e financiamento de restaurantes populares, participação na rede de desenvolvimento urbano sustentável, REDUZ, que permite o compartilhamento de modelos e boas práticas com mais de 2.000 municípios de todo o país. Capacitação EAD da trilha de formação dos atores envolvidos no CISAM, formação SAM, suporte técnico gratuito da Câmara Governamental Intersetorial da Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, CAISANS, NG. Dados recentes revelam que Minas Gerais ainda enfrenta índices preocupantes de vulnerabilidade alimentar, razão pela qual é de grande importância e plena adesão dos municípios ao referido sistema, de forma a permitir ampliação e fortalecimento das políticas de combate à fome no âmbito do Estado. Esclareço finalmente que a adesão do CISAM pode ser feita por meio do link https aplicações mds.gov.br, adesão, no qual também estão disponíveis mais informações sobre o sistema. Contamos com atenção e empenho junto à Prefeitura do seu município em prol dessa relevante causa. Precisamente, deputado Tadeu Leite, presidente. Atenção encaminhado pelo nosso Estado, a gente vai encaminhar a sugestão também para o Executivo avaliar. Protocolo Projeto de Lei 11/2026, autoria Executivo Prefeito Wes Diniz, autoriza a abertura de crédito adicional especial. Protocolo Projeto de Lei 12/2026, autoria Executivo Prefeito Wes Diniz, institui o incentivo cultural aos proprietários de carros de bois para a promoção do tradicional desfile de carros de bois e da outras providências. Protocolo Projeto de Lei 13/2026, autoria do Executivo Prefeito Wes Diniz, altera a Lei número 657, 1990, de 21 de novembro de 1990, e torna a utilidade pública entidades municipais. Esse daí esse projeto de lei que está sendo protocolado aqui a respeito do lado idoso é somente fazendo uma correção quanto à nomenclatura mesmo. Só para ficar adequado à lei, para a suspensão das questões. Se puder dar uma certa brevidade para ele, tirando aí que não atualizou quando mudou de conferência, para sanidade para lado idoso para lá. Só de segurança que está Os projetos que são pautados para os dois são os mesmos que até o vereador
questionou a respeito do projeto número 10, que era o Assis vir, e de última hora não virá mais, não veio mais, né? Então vamos ficar aqui o projeto número 8, abertura do crédito funcional oficial, e o número 10. Esses projetos, enquanto o município não se regularizar, a gente não tramita. Na hora que tiver tudo ok, tiver entendimento, tiver sustentação suficiente, aí eu tratei no momento que for. Pelota, Eu acho até foi até interessante essa convocação do Assis, de repente presta mais atenção nos projetos, que todo projeto que vem com alguma pendência. alguns erros. Tem erros que são. Quando é bom levantar essa questão, ele presta mais atenção na montagem. Exatamente, né? Até no erro português que tá grosseiro, né, Guilherme? Mas isso é o Tribunal de Contas, né? Isso é o Tribunal de Contas. Você tá errando para banda de pra muitas bandas. Você tá. Então tá para em análise agora. Então, projeto de lei número 10, doutor vereador David João Diniz. Antes de iniciar, iniciar a leitura ali, eu só queria comentar foi a respeito do que foi falado semana passada sobre os materiais dentistas do Foi Chegou. Certo? Foi Chegou, já vai dar continuidade. Eu até tinha conversado com a secretária, que estava fazendo abertura de acesso palpar para reconstrução lá. Então, termos técnicos que falam com a gente, né, estava faltando era essas limas, né, que foi entregue já pelo fornecedor. Então, tá tudo, essa parte está resolvida. Quando eu comentei que as patroas já estavam indo para as localidades da Perobas, elas até sábado foi até no de Madame Antônio. Então, já está a caminho hoje eles não foram. Mas já estão para lá mesmo, vão lá. Vai chegar lá. Né? Projeto de lei número 10/26, autoria dele João Diniz. Dispõe sobre o direito da criança no transtorno do espectro autista até de receber vacinação domiciliar no âmbito do município de Piracema e da outras linhas. O município de Piracema, por seus representantes legais da Câmara Municipal, aprova e eu na autoridade de prefeito municipal, em seu nome funciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica garantida a vacinação domiciliar para crianças com transtorno do espectro autista e TEA no município de Piracema, com o objetivo de garantir a imunização desse grupo de forma acessível e adaptada às suas necessidades específicas, quando houver solicitação do responsável legal e indicação técnica. Parágrafo 1. A vacinação domiciliar será realizada por profissionais da rede pública municipal de saúde vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, mediante com solicitação do representante legal, a apresentação do laudo que comprova o diagnóstico do transtorno do espectro autista TEA, cadastro prévio junto à unidade básica de saúde de referência. Artigo 2º. Para os fins dessa lei, considera-se a aplicação das orientações e prioridades do Programa Nacional de Imunizações, PNI, e demais normas sobre a imunização de pessoas com TEA. Artigo 3º. Serão objetivo dessa lei: 1. A promoção do atendimento prioritário individualizado com possibilidade de agendamento prévio e domiciliar para vacinação. 2. Amparo à pessoa com deficiência, garantindo seus direitos básicos. 3. Garantir vacinação do direito de saúde com pessoas com TEA. 4. Crescimento de maior conforto e segurança das pessoas com TEA durante a campanha de vacinação, minimizando fatores estressores e promovendo ambiente adequado para a imunização. 5. Facilitação do acesso do serviço de imunização, inclusive quando necessário, por meio de vacinação domiciliar. 6. Fortalecimento contínuo da política de atenção domiciliar. 7. Capacitação e educação continuada das equipes de saúde e demais políticas com a especificidade com cuidados com pessoas com TEA. 8. Acolhimento e orientação das pessoas com TEA e seus familiares quanto à possibilidade de vacinação domiciliar. Artigo 4º. A vacinação domiciliar observará a avaliação clínica e os demais critérios estabelecidos pelo PNI
e as normas de políticas de saúde da rede SUS. Parágrafo 1. Pode ser aplicadas outras medidas de acessibilidade em conjunto de maneira isolada diante da especificidade de cada caso. Artigo 5º. Para fins de fortalecimento dessa lei, o Poder Executivo poderá promover campanha de conscientização para a população sobre o direito de vacinação no município das pessoas com TEA. 2. Implementar medidas de controle e monitoramento para assegurar o cumprimento dessa lei. 3. Incluir no formulário de solicitação para atendimento domiciliar campo específico de atendimento à pessoa com TEA, de modo a garantir adequada triagem e organização das equipes multiprofissionais. 4. Promover a aplicação de vacinas por profissionais capacitados com respeito às necessidades sensoriais e comportamentais da pessoa com TEA, assegurando um ambiente acolhedor, tranquilo e adaptado às especificidades de cada indivíduo. 5. Assegurar o acompanhamento do processo de vacinação por familiar, com responsável legal sempre que necessário, visando assegurar o bem-estar da pessoa com TEA. Artigo 6º. O Poder Executivo expedirá os necessários regulamentos para a fiel execução dessa lei. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de publicação, criação em 27 de fevereiro de 2026. Justificativa. O presente projeto de lei institui no âmbito do município de Piracema medida destinada a garantir o acesso pleno, digno, humanizado e imunização de crianças com transtorno de espectro autista TEA, respeitando suas particularidades clínicas e sensoriais. Os termos do artigo 195 da Constituição Federal, a saúde e o direito de todos, dever do Estado, devendo ser garantidos mediante políticas públicas que assegurem acesso universal e igualitário às ações de serviço de saúde. Artigo 227 da Constituição Federal estabelece que é dever do Estado assegurar à criança com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, dignidade e respeito. A Lei Federal número 12.764, 2012, Lei Berenice Viana, reconhece a pessoa com transtorno de espectro autista como pessoa com deficiência e garantir acesso integral ao serviço de saúde. A Lei Federal 3.146, 2015, Lei Brasileira de Inclusão com Pessoa com Deficiência, determina que o poder público deve assegurar às pessoas com deficiência o acesso adequado ao serviço de saúde, inclusive mediante adaptações razoáveis e medidas que eliminem barreiras. Além disso, o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069 de 1990, em seu artigo 11, assegura o direito à saúde mediante acesso universal e igualitário às ações e serviços públicos de saúde. Relatório que muitas crianças com transtorno de espectro autista apresentam hipersensibilidade sensorial, dificuldades comportamentais, elevado nível de ansiedade diante de ambientes clínicos e que pode gerar sofrimento intenso, crise e até inviabilizar a sua vacinação e unidade de saúde. A vacinação domiciliar, nesses casos, constitui medida razoável, proporcional, humanitária, destinada a garantir o cumprimento do calendário vacinal e proteção da saúde individual e coletiva. Importante destacar que os diversos municípios brasileiros já instituíram legislação semelhante, demonstrando a constitucionalidade e viabilidade de medidas entre eles. Belo Horizonte, Marilac, Minas Gerais, Itambacuri, Minas Gerais, Aracaju, Sergipe, Macaé, Rio de Janeiro, Pirassununga, São Paulo, Cachoeiro de Pamirim, Espírito Santo. Tais precedentes confirmam que a matéria se insere na competência legislativa municipal para tratar de assuntos de interesse local, conforme previsto no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, bem como a competência comum para cuidar de saúde pública nos termos do artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal. Deve-se muito bem observado que recentemente o povo de Belo Horizonte foi contemplado com a lei idêntica à presente. A norma teve origem no projeto de lei 93 de 2005, assinado pelo vereador Diego Sanches, pela Solidariedade, e foi publicado no Diário Oficial do município no último dia de 2025, 31/12, pelo prefeito Aldo Damião Sem Veto. Ressalta que o presente projeto respeita as diretrizes do sistema de saúde e não interfere na organização administrativa do Poder Executivo, constituindo medida legítima e promoção da saúde pública e inclusão social. Trata-se de medida de elevado interesse público com relevante alcance social que visa promover a inclusão, dignidade e proteção integral às crianças com transtorno de espectro autista. Diante do exposto, conto com o apoio dos novos vereadores para aprovação desse importante projeto de lei. Plenário da Câmara Municipal de Piracema, 27 de fevereiro de 2026. David Diniz, vereador autor da proposição.
Não vejo prejuízo também algum para o sistema de saúde, né? Pelo contrário, acho que até ajuda a organizar de forma plausível a questão da regulação, principalmente dos autistas, que eles regulam com muita facilidade. Negócio, uma presença estranha, como você falou aí, às vezes não tinha te conhecido. Então, por exemplo, cada dia na vida deles é uma experiência nova em tudo. Então, é mais uma acomodação, mais uma questão de controle. Igual você falou também, a pessoa tem que fazer o requerimento, né? É porque tem os graus de autismo que a pessoa, a criança tem uns que ela não tem problema. Você falou, na escola acontece muito isso. A gente no começo do ano, no meio da aula para os meninos, vai ter que ir adaptando. É assim mesmo. Até eles adaptar com a gente com eles, eles vão ter o tempo deles. E vai ser muito bom, eu acho que o projeto é muito bacana. Esse pessoal aqui. A votação. Vamos à leitura do outro projeto, que é só ter a nomenclatura do Fábio Basílio, que se houver acordo a gente vota hoje. Projeto de Lei 13 de 2026. Seria o Wesley Diniz. Prefeito Municipal de Piracema, Estado de Minas Gerais, faz a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Piracema funciona a seguinte lei. Posições gerais. Artigo 1º. Essa lei altera o dispositivo na Lei 657 de 1990, de 21 de novembro de 1990, e torna de utilidade pública entidades municipais. Artigo 2º. O artigo 1º da Lei 657 de 1990, de 21 de novembro de 1990, que torna de utilidade pública entidades municipais, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica concedida a utilidade pública ao lar do idoso Padre Basílio, inscrito no CNPJ 20 919 882 mil contra 03 deste município de Piracema, Minas Gerais. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de publicação do Diário Oficial Eletrônico do município de Piracema. Piracema, 1º de junho de 2026. Justificativo do projeto de lei 13 de 1º de junho de 2006. A presente lei tem por objetivo apenas alterar o nome da entidade declarada como utilidade pública, pois a mesma, ao longo do tempo, teve sua denominação alterada. Diante do exposto, requer que seja aprovada a presente lei. Nós até imprimimos a originária, que mostra para a gente que é a única alteração que está sendo feita, né? Que era o artigo ficar considerado utilidade pública, Conferência Nacional Oficial da Universidade, o ASEU. Então está só fazendo essa alteração. Era escrito à mão ainda, foi o Zé Tarcísio lá.
Foi de 1990. 21 de novembro de 1990. Simplesmente só para poder deixar. Uma votação. Vai ser bom, vai. Vou abrir votação dos dois projetos, então, ok? Projeto número 10. Doutor vereador David Júnior de Menezes. Esta votação. Perdeu aí, que perdeu. Votação do requerimento. Segunda votação, projeto de lei número 10. Projeto de lei número 10, aprovado em primeira votação. Segunda votação, por 8 votos favoráveis, 0 contrários, 0 abstenção. Agradeço os colegas pela votação favorável ao projeto. Agora, projeto de lei número 13. Gostou do número, né? Até o dia disso que eu faço com o agora. Doutor, como é que é a vida? Estou preso. Tá vendo? Eu vou ter que chegar a hora, porque essa situação é complicada. Eu não posso perder, é complicado também. Eu gostei, viu? Segunda votação do projeto de lei. Primeira vez que tem. Projeto de lei número 13 de 2026, aprovado em primeira e segunda votação, por 8 votos favoráveis, 0 contrários, 0 abstenção. Não pode.
polêmico. Rock assim ou não? Você é falando. Isso é do bom, né? Isso é só o presidente para ficar. Pô, isso é. Mas se chegar a hora, eu vou ficar preparado para comprar. Né? Eu sei que eu vou ficar. Eu que não vou ficar nessa cima do muro. Ele colocou o negócio em cima do muro. Mas não pode. Ele não ficar em cima do muro. Indicação 83 de 2026. Autoria Alexandre Gonçalves Chagas. Solicita a Secretaria Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Essa indicação é mais. Não? Não vamos ser mínimo, mas tem feito eu vou dizer. Mas é bom. Não, mas aqui embaixo está aqui, ó. Mas é bom ter misturado, porque eu já vou adiantar os fatos. Porque eu tinha conversado com o Marcinho há um tempo atrás, lá na secretaria, e estavam programados e já começou a fazer essa limpeza naquela região aqui. Isso não faz. Eu botei no principal, mas vai fazer na. Inclusive lá na minha rede. Mas pode ser. Sim, vai fazer. Parada, né? Possibilidade de realizar serviço de manutenção em todas as ruas do povoado Cachoeirinho, incluindo possível roçado e vias de aplicação de herbicida para controle da vegetação. É a aplicação de estrapiro, né? Indicação 84 de 2026. Autoria Rodrigues Santos Gonçalves. Solicita a Secretaria Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja verificada a possibilidade de instalar 2 quebra-mola na rua Uberlândia, no bairro Alto Rosário. A presente solicitação atende os pedidos dos moradores da localidade que relatam constante circulação de veículos em alta velocidade na referida via. Ressalta que a rua é frequentemente utilizada por moradores para caminhadas que aumentam o risco de acidentes. Justifica em conta no corpo da indicação. Encerrando o expediente, algum vereador deseja fazer uso da palavra? Então, declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Uma boa semana.